Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar de fantoches, dentes pontiagudos e olhos humanos. E que isso aqui não é um vídeo de teorias. Pra quem não sabe, caiu aqui de paraquedas, Poppy Playtime é um jogo de terror, onde o protagonista, com uma câmera em primeira pessoa, vai em uma fábrica abandonada de brinquedos. Não se sabe direito por quê, e durante o jogo ele é perseguido por criaturas. Brinquedos vivos, mais precisamente. Mas por que demorou tanto tempo pra fazer esse vídeo? Que acabou de lançar sua segunda parte e estamos caminhando pra terceira. Na verdade, faz um bom tempo que eu quero falar de Poppy Playtime, o grande sucessor de Five Nights. Mas tinha um probleminha, na verdade 3 problemas não tão pequenos, que me faziam tomar desgosto pela franquia. E mesmo que a minha voz nesse canal seja uma gota nesse oceano da internet, eu não queria dividir parte da culpa por promover algo assim. O primeiro problema, e o menor de todos, é que muito conteúdo de arte desse assunto é meio duvidoso? Meio que eu não queria me misturar no meio disso. O segundo motivo era a sexualização dos personagens em suas thumbs apelativas, que ainda não tinham sido revistas ou monitoradas pelo YouTube. Bem estilo Hulk BR, porque era um jogo novo, entre muitas aspas. Isso, em teoria, já foi resolvido pelo YouTube. E quase todos os vídeos tomam restrição de idade. Eu testei, e se você não procurar essas coisas, em teoria você não acha. E esses problemas, lógico, não são exclusivos de Poppy Playtime. Quase qualquer franquia de terror para crianças e adolescentes passa por isso hoje em dia. Então, a gente chega no terceiro problema, que realmente era um grande impasse para mim. Um jogo que ficou popular do nada, com milhares de acusações de plágio, um escândalo sobre o uso de peças NFT como parte da lore, só para poder lucrar cada vez mais. De já ter criado um filme pra franquia, sendo que ela só tinha o primeiro capítulo. Uma franquia que por si só era perfeitamente feita para ser popular e lucrar. Ou envolvendo um escândalo de usar e abusar de animadores inexperientes para fazer a divulgação do jogo, pegando 2/3 do valor das animações, resultando na internação de um dos animadores em uma clínica psiquiátrica por estresse. Um buraco de polêmicas, coisas controversas e muitas duvidosas. Várias alegações, sendo verdadeiras e falsas, algumas só para derrubar a franquia. A maioria dos problemas que eu acabei de citar acabaram sendo comprovadamente falsos, mas eu queria esperar e ter certeza que estava tudo bem antes de fazer esse vídeo. E existem milhares de vídeos expondo e esclarecendo todas essas polêmicas, onde grande parte das decisões negativas da empresa foram dadas pelos diretores executivos e não pelos artistas envolvidos. Algo que sempre tentam ressaltar nesses vídeos é o quanto de amor e dedicação é colocado nesse jogo, e descartar e negligenciar a existência de um jogo apenas porque os donos da empresa tomam decisões ruins seria ignorar junto o trabalho de pessoas maravilhosas que realmente se dedicaram para colocar esse jogo no ar. Simplesmente não me parece justo ignorar esse trabalho. Então esse vídeo não é exaltando a companhia responsável por Poppy Playtime, mas os funcionários que foram dedicados a criar a arte e dar vida ao jogo, que não são responsáveis pelas decisões administrativas. Para quem tiver interesse em saber sobre todas essas polêmicas, eu posso indicar esses vídeos aqui. E eu não me sentiria confortável em fazer esse vídeo antes de explicar por que eu demorei tanto para fazer. Agora que a gente colocou os pingos nos is, a gente pode seguir para a arte de Poppy Playtime. E por que dá tanto medo assim? Vamos começar pelo storytelling e enredo. Não é novidade que Five Nights at Freddy's mudou o conceito de jogos de terror, introduzindo e mesclando conceitos antigos, que seriam reinventados posteriormente. Dentre esses conceitos veio a junção de algumas ideias separadas em jogos, que ajudaram a criar esse terror moderno. Esses conceitos novos são a criação de uma história com mistério, onde você precisa caçar pistas para desvendar os mistérios do jogo, a criação de personagens icônicos, com um apelo para nostalgia, o uso de um Uncanny Valley no design, do uso de elementos humanos misturados com não humanos, e o medo primitivo do selvagem, o uso da empatia, jogando uma história aterrorizante no papel de um personagem indefeso, diante de histórias macabras que na gameplay não vêm inicialmente à tona. E Liminal Spaces, a ambientação em que você está sozinho num lugar que já foi antes completamente povoado, sendo auxiliado por uma voz misteriosa. Tudo isso compilado, tirado de outros jogos, serviu para moldar os jogos que viriam a seguir depois da franquia de Five Nights. Bending the Ink Machine bebeu dessa fonte e reinventou os elementos à sua maneira, com sua estética de cartoon antigo propositalmente feita para criar um clima inocente e agradável, ao mesmo tempo em que você sabe que está em um jogo de terror. Teria a ideia de deixar sua mente sempre alerta, não conseguindo de fato relaxar. Em Band também foram introduzidas as fitas, que meio que contavam a história por trás das câmeras. E Poppy Playtime bebeu da fonte de Band, forçando ainda mais esse conceito de ambientação e se aproveitando ainda mais das características de destaque que FNAF introduziu como um combo. E assim como os filhos dos deuses gregos derrotam seus pais, mas nunca são mais fortes que os mesmos, parece que é isso que acontece com Poppy Playtime. Um jogo que aprende entre o que deu e não deu certo em meio a milhares de fangames, cresce em popularidade, mas não perde o seu caráter artificial e fabricado
fabricado sem uma originalidade tão forte. Uma história que indica ter começo, meio e fim, mas que não parece tão orgânica quanto as que inspiraram. Ponto positivo é que pelo menos ela vai ter um final, né? O design do medo. Acredito que para falar de design, seja impossível desassociá-lo com a narrativa. Afinal, o design serve à narrativa e a narrativa serve ao design. Em uma história tão planejada, seria difícil que não fosse assim. E eu tenho que confessar, deu um certo trabalhinho de encontrar coisas referentes ao design de Poppy Playtime, pois o time parece ser bem fechado quanto às etapas de desenvolvimento do projeto, mas eu consegui algumas coisas extras que eu não vi no YouTube até agora. E como todo bom serial killer de filme B, vamos por partes. Personagens icônicos, nostalgia e medo primitivo. Se existe um personagem que evoca todos esses elementos, definitivamente é o Huggy Wuggy, o antagonista da primeira parte do jogo. Um monstro gigantesco com uma carinha bem simpática, na verdade. Eu vi muita gente por aí teorizando que ele dá medo por causa do Uncanny Valley, mas isso não é verdade. A explicação disso fica pra outro personagem da franquia, e eu já vou explicar por que o Huggy Wuggy dá medo de fato. Pra começar, devemos o design original a essa moça aqui. Originalmente existiram duas pessoas que criaram os designs dos personagens da primeira parte, e essa daí já trabalhou em Zootopia e Encanto e fazendo animações e rigs para outros projetos independentes. Para criar o personagem, ela utilizou de cores primárias puras, buscando causar um aspecto mais infantilizado. Essa presença do azul, vermelho e amarelo, todos juntos, dão esse caráter de jardim de infância. Afinal, são as primeiras coisas que a gente aprende, e são diretamente associadas a brinquedos para idades menores. Os movimentos apresentados pelo personagem são maleáveis, como um boneco de trapo, e definitivamente ele acaba não tendo um aspecto humanizado. A grande virada do jogo, e o que mexe com o nosso medo, nesse caso, são os nossos instintos primais que temos quando vemos essa criatura. A princípio, é possível ver a esclera do boneco, essa parte branca dos nossos olhos que aproximam mais essa criatura de algo humano, convencional. Mas à medida que o jogo progride e começamos a ser perseguidos, as pupilas desse treco ruim se dilatam e os olhos ganham uma característica mais predatória, semelhante a um animal prestes a destruir sua presa. Afinal, apesar de ser conhecido que as pupilas dos animais se estreitam quando ameaçados, quando eles estão caçando por divertimento, as suas pupilas dilatam, o que seria bem mais perigoso, cá entre nós. O ser humano aprendeu a temer esse tipo de comportamento. E claro, tem os dentes pontiagudos que na verdade são lâminas. Não tem muito o que explicar nisso. A junção da maciez da pelúcia com a presença de lâminas pontiagudas formam um contraste que agoniza o olhar. O que é interessante é notar que nessa primeira concept art há a presença de alguns glitches ao redor do personagem, o que me leva a pensar se isso pode ou não ter relação com o futuro da história, ou se foi apenas um elemento estético. Afinal, o concept artist geralmente sabe das intenções originais de um personagem quando ele recebe a primeira proposta. Toda essa explicação dos olhos também pode ser aplicada a outro antagonista do jogo, dessa vez da segunda parte, com a Mommy Long Legs. O modo como os olhos são a chave para determinar as características misturadas entre a lucidez e o instinto também se fazem presentes, sendo gradativamente alteradas ao longo da gameplay. A Mommy... Nossa, que nome esquisito. Ao contrário do Huggy, demandou um trabalho coletivo de vários e vários artistas pra ser feita, e ficar com a forma como conhecemos agora. O processo ficou meio confuso, mas eu acho que eu resolvi esse puzzle de como ela foi montada. Primeiro, ela foi modelada pra depois ser animada por várias pessoas, pra depois ser texturizada por essa outra pessoa que é o Train Guy, que é um generalista 3D do estúdio. Então, se você achou os modelos muito realistas, saiba que a responsabilidade vem em parte do trabalho de texturização desse cara. Outra coisa que ele também fez foi modelar e texturizar coisas como essas daqui. Sobre os ciclos de caminhada da Mommy Long Legs, achei algo bem interessante, que um dos artistas foi gentil em contar a referência peculiar que ele usou em determinada parte. E eu não sei quanto a vocês, mas eu me derreto de felicidade quando eu noto como é incrível que a arte acaba sempre se referenciando, se transformando. E como provavelmente os criadores de Shin Godzilla jamais imaginariam que seriam referenciados em um jogo de terror de brinquedos. Mas agora você sabe disso. E indo para um ponto um pouco mais sombrio sobre esses personagens e conscientemente o storytelling, originalmente eles planejavam ter esmagado a cabeça dela no storyboard feito por essa artista, que também trabalhou em alguns pôsteres promocionais e artes fofas, por assim dizer. Uncanny Valley, empatia e liminal spaces. Talvez pra você que tá na internet, principalmente no YouTube, dois desses conceitos sejam bem familiares, mas é importante ter empatia e saber que nem todo mundo sabe das mesmas coisas que você. E talvez você não saiba de tudo também. Vamos começar com Uncanny Valley. Ele é utilizado nessa história como o motor principal, e desde Five Nights at Freddy's, o uso de transformar pessoas em objetos ou criaturas e retirar sua humanidade transformando em algo além tem sido utilizado esteticamente
filosoficamente. E o Uncanny Valley explica por que isso se torna tão assustador por design. Filosoficamente, no mundo das ideias, o ser humano é um animal inquisitivo, que vive no tormento de jamais saber se ele é ou não o mesmo de um segundo atrás. Primitivamente, nós temos medo de mudanças. Temos medo de crescer, de envelhecer e principalmente temos medo do que vem depois. Pois depois não temos respostas. A tendência do ser humano de gostar de permanecer no mesmo lugar se reflete em várias esferas. E desejar pelo conhecido e pelo que se está acostumado é natural. O que acontece quando a humanidade de alguém é retirada à força, seja por traumas, acidentes ou por escolhas? Essa pergunta já foi feita em inúmeras obras, e as respostas a isso é que aterrorizam tanto. Até que ponto você é um ser humano e até que ponto você é um animal? Uma coisa, ao se reconhecer como criatura consciente, você aprende a reconhecer seus semelhantes e busca por isso. O Uncanny Valley entra na jogada para explicar por que nós não reconhecemos algumas coisas como humanas, com o avanço da tecnologia, onde os 3Ds e robôs que realmente tentam imitar humanos causam estranhamento, mas 3D cartoonizados são percebidos como ok. E nesse aspecto do Uncanny, a gente tem o personagem que dá o nome ao jogo. Apesar de evocar um sentimento nostálgico, a boneca pop tem seus olhos que novamente criam o estranhamento destinado ao Uncanny Valley, como se fossem olhos humanos que te observassem por trás de um rosto de porcelana. E isso apela pra nostalgia de certa forma, pois bonecas de porcelana eram um dos itens de maior desejo das crianças que gostavam de bonecas nos anos 90. E esse estranhamento de olhos tão detalhados e realistas, misturados com um design simples de um brinquedo inocente, que todo mundo já viu por aí, soma um aspecto a mais de horror à boneca, pois você sente que tem algo de errado, e não parece ser algo confortável ou bom. Até nas animações deletadas de making off, é possível se notar como os olhos já recebem um tratamento especial nesse quesito. Como dizem, olhos são a janela da alma, e usaram isso como fator principal nesse jogo, humanizando e desumanizando os personagens, o tempo todo, com os recursos que eu mostrei. Mas o que é um personagem marcante sem uma ambientação à altura? Nesse ponto, é que a arte de Poppy Playtime brilha. Um ambiente que claramente foi feito para abrigar várias pessoas, corredores que deveriam estar lotados e que se encontram vazios. Você está lá de passagem e não quer estar lá. Sabe-se lá qual foi a última pessoa que foi lá e fechou as portas desse lugar, que um dia foi cheio de vida e agora se encontra morto. O cenário se torna parte da história e pode muitas vezes ser encarado como um personagem nesse novo gênero de terror. Os concepts foram magistralmente feitos para aparentarem a cor e a vivacidade que foi desaparecendo com o tempo, como aquele brinquedo que você amava quando era criança, mas hoje em dia até esqueceu que ele existe. Um dia, uma criança escorregou pela última vez naquele escorregador, mas nem a criança e nem o escorregador sabiam. No caso de Poppy Playtime, onde todos os brinquedos e algumas máquinas são vivas, esse conceito de abandono, à la Toy Story, se torna perfeitamente possível. A mesma pessoa responsável pela concept art de algum desses cenários também foi responsável pela criação do personagem PJ, que originalmente era fêmea. Tô colocando isso de curiosidade porque eu acho interessante esse processo de criação e de como os personagens vão naturalmente mudando. E todos os responsáveis por esse projeto de ambientação foram dirigidos por Nick Heltner, e é incrível imaginar que esse concept se transformou nisso. Esses ambientes solitários, quase semelhantes ao terror das backrooms, criam também sentimentos semelhantes. Um desses sentimentos foi criado por um artista chamado John Koenig, junto a outras 49 palavras que ele inventou para atribuir um significado a coisas que não temos palavras para descrever. Dentre elas, elipsins, letobentos e a mais importante aqui, kenópsia. Kenópsia não é uma palavra real, como eu já disse, ou um sentimento comprovado de existir, mas que foi criado porque não apenas esse artista, mas várias outras pessoas já o sentiram, e a palavra anda sendo utilizada como explicação, embora não tenha surgido naturalmente. E igual ao sentimento que se tem com as backrooms, ou quando se observam liminal spaces, a sensação de que deveriam ter mais pessoas aqui é constante e crucial para esse novo tipo de jogo de terror. A necessidade e a angústia de saber que aquele lugar foi abandonado e abandonado com um motivo. E talvez o motivo ainda esteja lá, junto com você. A arte serve para te manipular, enganar e demonstrar a verdade. E dependendo da finalidade, ela pode te trazer alegria, amparo ou nojo. Se Poppy Playtime já te deu medo, já te causou agonia ou provocou qualquer emoção em você, a arte é responsável por isso. Até mesmo para te conduzir para um jumpscare. E é isso que eu tinha pra dizer de Poppy Playtime por enquanto. Quem sabe quando lançar outros capítulos, ou se eu identificar outras referências artísticas, eu não posso trazer mais, né? Até lá, nada de jumpscare no meu vídeo. Pode relaxar. E bem, te vejo no próximo vídeo? Até mais!